16 de junho de 1935, data em que foi inaugurado um dos prédios mais suntuosos de Pará de Minas. Para falar do nosso fórum, nós temos que nos remeter ao primitivo fórum, que era um sobrado que ficava em frente ao atual. O estado de conservação dele estava tão deplorável que serviu até de crítica num carnaval de 1917. Os foliões fizeram uma alegoria criticando esse estado do prédio, estado lamentável, e falando que ele era um dos piores prédios em conservação da cidade do Pará. E isso já havia sido motivo de várias reivindicações do nosso juiz de direito, Dr. Pedro Nestor de Sales e Silva, o juiz com as autoridades locais. Já reivindicavam junto ao governo do estado a construção de um novo prédio para o Fórum, que é a sede da comarca, da então comarca do Pará. É a nossa atual comarca de Pará de Minas. E nada acontecia. Foi preciso, então, um conterrâneo alcançar o mais alto posto político do estado de Minas. O imóvel que abriga o Fórum Desembargador Pedro Nestor foi construído a mando do interventor do estado de Minas Gerais à época, Benedito Valadares Ribeiro. O terreno pertencia a Augusto Vilaça, cuja casa era na Praça Afonso Pena e foi demolida após o estado adquirir. Um ano antes, em 10 de junho de 1934, aconteceu o lançamento da pedra fundamental do prédio. O evento foi prestigiado com a presença do prefeito Francisco Valadares Ribeiro e outras autoridades municipais. O vigário padre José Pereira Coelho abençoou a construção, que um ano depois foi inaugurada com a presença do governador Benedito Valadares. Para ele foi fácil resolver isso porque ele já havia militado no fórum aqui. Benedito Valadares era advogado e trabalhou muito aqui no nosso fórum, em Pará de Minas. Olha, Benedito Valadares entra para o governo em dezembro de 1933 e já em junho de 1934 já estava começando a obra. A obra foi prevista para 7 meses. É um tempo recorde. E mesmo assim, em 7 meses ela estava bem adiantada, mas em um ano a obra estava pronta e já estava sendo inaugurada. Então veja bem, em junho de 34 ela inicia e em 16 de junho de 1935 ela estava sendo inaugurada. 2 obras do estado foram feitas aqui. Nesse mesmo período, o Fórum de Pará de Minas e o segundo grupo escolar, o grupo escolar que posteriormente tomou o nome de Benedito Valadares. As 2 obras foram inauguradas no mesmo dia. O juiz da comarca, Pedro Nestor de Sales e Silva, fez o discurso ressaltando a grandeza de Pará de Minas e o quanto os moradores da cidade mereciam um prédio à altura. O discurso dele foi reproduzido no jornal Minas Gerais, de 18 de junho de 1935. Em um dos trechos, abre aspas, "Esta festa é a festa do direito, é a festa da justiça. Uma coisa eu sinto com prazer, com desvanecimento. É a absoluta confiança na ciência do direito." Fecha aspas. E desde então o prédio é a base da justiça paraminense. Porém, só foi homenagear seu grande incentivador em 28 de dezembro de 1960 pela Lei Estadual número 2271. Pedro Nestor de Sales e Silva chegou a Pará de Minas em 1898 e permaneceu na cidade por quase 40 anos. Ele foi o juiz de direito que mais tempo ficou aqui na comarca. Ele chega aqui em Pará de Minas em 1898 e só sai praticamente forçado
de tanto que ele amava esta cidade. No discurso dele, na inauguração do fórum, ele fala para o governador de Minas do amor abrasado que ele sentia por esta cidade. Então, merecidamente, o nosso fórum tem o nome do Dr. Pedro Nestor de Sales e Silva. Em 1998, pela importância histórica e arquitetônica do edifício do Fórum de Pará de Minas, ele foi tombado pelo município. Construído pela Carneiro de Resende e Companhia Engenheiros, o prédio é grande, com linhas geométricas que remetem ao Art Deco, estilo arquitetônico que atingiu seu apogeu entre 1920 e 1940. O estilo é também conhecido como pó de pedra, pois apresenta cromaticamente em tom pastel na paleta dos acinzentados. O estilo também concilia a produção industrial e as artes, mostrando claramente as conquistas tecnológicas daquela época. Durante os anos, o prédio passou por reformas, mas sempre mantendo suas características principais. A laje foi colocada sem retirar o telhado em 1950. Pouco mais de meio século depois, o telhado precisou ser trocado, mas com aprovação e acompanhamento de técnicos do patrimônio e Conselho Municipal. Nos idos de 1998, a Prefeitura Municipal de Pará de Minas criou o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas, órgão ligado ao IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que tem como órgão federal o IFAM. O Conselho foi criado com o intuito de identificar no contexto da cidade obras com substância histórica e arquitetônica que pudessem conduzir ao seu devido tombamento. Entre outras, foram identificadas algumas obras, a exemplo do Fórum da Comarca de Pará de Minas, intitulado Fórum Desembargador Pedro Nestor de Sales e Silva, patrono da edificação, que exerceu suas atividades por quase 40 anos. O contexto estilístico e histórico a que se remete a edificação do Fórum de Pará de Minas é o estilo conhecido como Art Deco, também chamado estilo pó de pedra, que tem como característica principal o purismo da forma. No caso da construção do Fórum da Comarca de Pará de Minas, o partido arquitetônico é absolutamente retangular, com uma volumetria em formato de paralelepípedo, com 2 pavimentos para a Praça Afonso Pena e 3 pavimentos para o fundo, sendo que no subsolo, naquele momento, funcionava dependências da Polícia Civil de Pará de Minas. Para um observador posicionado na Praça Afonso Pena, de frente à construção, é observada uma largura quase que exatamente igual à altura da edificação, o que traduz um quadrado absoluto, no qual é inserida uma escada de acesso, como sendo um nicho que é encimado por uma sacada em balcão, fechada com platibanda reta, ao lado do que são mantidas a presença de contrafortes em setor circular absolutamente arredondado e que faz com que a construção se torne leve e bem proporcionada. A edificação é recoberta por telhado em 4 águas, com cumieira e espigões, fechada com platibanda frontalmente e com beirais sutilmente proeminentes nos fundos e na lateral da edificação. Em 2003, foi encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais uma reforma de cunho de restauro com o intuito de promover a acessibilidade à construção para esse tipo de obra de uso público, com a instalação de elevador de acesso
e rampa lateral de acessibilidade desde o passeio público. O estilo Art Deco se tornou um estilo arquitetônico tão harmonizado que ele acabou por ser replicado ao longo da história dos anos 20 e 40 até a atualidade. E podemos perceber que na cidade de Pará de Minas, o Art Deco há de definir um novo estilo chamado Neo-Art Deco, com construções que pululam a cidade nessas novas concepções residenciais e comerciais, com obras compostas de forma harmônica, com jogo volumétrico, com formas simples, feito o cubo, o paralelepípedo ou o cilindro. De modo que essa composição define um estilo de bom gosto e moderno, em contraponto ao estilo Art Nouveau, que foi o precedente do Art Deco e que primava pelos exageros formais. O Art Deco, assim como entendido como Art Nouveau, prima por formas puras, bem concebidas e harmonizadas. O Fórum é a história viva do estilo Deco, das memórias dos antigos que viveram naquela época, mas é também a base da justiça paraminense, onde os operadores do direito se reúnem, encontram e fazem a justiça. O Fórum sempre teve e sempre terá importância para a cidade, por quanto ele é a sede da justiça a quem incumbe harmonizar as relações entre os cidadãos, né? Eu acho que a importância maior disso é a questão de preservação da memória da própria cidade, né? Então, seria de suma importância que ele fosse conservado, mantido, para conhecimento, inclusive, das futuras gerações.